Curiosidades de Round 6 nunca acabam. Toda semana, novos detalhes interessantes surgem. Hoje, no Charlie Etales, reuni alguns para você e, claro, vamos revisar novas teorias sobre a terceira temporada. Pronto? Vamos começar. No jogo do Pentatlo, há uma cena em que o jogador 120 dá um tapa no xamã. A cena parece muito real, e isso porque o tapa foi realmente real. O ator Park Sung-hoon, que interpreta o jogador 120, explicou isso em entrevistas. Segundo ele, a ideia original era que o tapa existisse, mas deveria ser suave. Infelizmente, o ator calculou mal e bateu mais forte do que o pretendido. Nos bastidores, podemos ver um vídeo da atriz colocando gelo na bochecha. O golpe realmente a machucou. O ator pediu desculpas muitas vezes por esse erro e se sentiu muito mal pelo acidente. Recentemente, surgiu uma teoria indicando quem serão os últimos sobreviventes dos jogos. Tudo se baseia neste pôster, que estou mostrando para você. A teoria afirma que esses 3 personagens serão os finalistas: Ji-hoon, o jogador youtuber, e a jogadora grávida. Mas por que eles seriam os escolhidos? Bem, porque na primeira temporada, a Netflix lançou um pôster idêntico a este, e nesse pôster, podíamos ver Sang-woo e Sae-byok nas mesmas posições. Eles foram finalistas com Gi-hoon, e como você pode ver, ocupam os mesmos lugares que os jogadores do pôster atual. Na verdade, há mais conexões. No pôster antigo, vemos o idoso Il-nam, à direita de Gi-hoon. Na época, ele era o vilão infiltrado nos jogos. E no novo pôster, o frontman está à direita porque ele é o novo infiltrado. As semelhanças são evidentes. Se você me perguntar, essa teoria faz sentido, já que nos disseram há um tempo que a jogadora grávida seria muito importante. Em várias cenas, o frontman é mostrado sendo amigável com ela, porque ela o lembra de sua falecida esposa. Além disso, na segunda temporada, há uma cena em que a mulher xamã dá uma profecia para Gi-hoon. Isso indica que Gi-hoon está destinado a salvar essa mulher. Isso significa que a mulher grávida definitivamente estará na final. E nesse caso, seu ex-namorado pode acompanhá-la. O que você acha da teoria? Durante o jogo do Pentatlo, a jogadora grávida nos conta que quando jogou Dakt com o recrutador, ela venceu mais vezes. Isso explica muitos detalhes. Por exemplo, deixa claro por que ela não tem marcas de tapas como seu ex-namorado. Ela perdeu algumas vezes, mas como venceu mais rodadas, tinha o suficiente para pagar a penalidade e evitar ser atingida. Outro detalhe interessante é que quando a conhecemos pela primeira vez, ela está em uma clínica de aborto. Provavelmente, ela ia usar o dinheiro que ganhou do recrutador para pagar pelo procedimento, mas no final, mudou de ideia e decidiu entrar no Round 6 para ganhar dinheiro para seu bebê. A organização por trás do Round 6 tem muitos truques sujos para criar conflitos entre os jogadores. Uma dessas manobras envolve reduzir a comida à medida que os jogos avançam. Na segunda temporada, após o jogo da boneca, os jogadores receberam um almoço muito completo. O amigo de Gi-hoon até ficou surpreso com a quantidade, mas no episódio final, eles receberam apenas uma porção muito pequena. Isso não foi acidental. A organização fez isso para que os jogadores se tornassem gradualmente mais irritáveis. Pessoas com fome são mais propensas à violência. Isso é muito útil para empurrar os jogadores a se matarem. Essa técnica não é nova. Também a vimos na primeira temporada. No primeiro jogo, Gi-hoon recebeu uma grande quantidade de comida, mas depois, eles receberam apenas um ovo cozido e um refrigerante. Essa falta de comida fez com que o jogador 101 roubasse comida de outros jogadores e até matasse um deles. Round 6 tem muitos truques como esse, para manipular os jogadores e criar conflitos entre eles. Graças a vídeos dos bastidores, sabemos que muitas cenas foram deletadas da série. Por exemplo, no jogo do Pentatlo, o amigo de Thanos é responsável por girar o peão, mas no episódio da Netflix, só vemos ele conseguindo, nada mais. Nos bastidores, é diferente. Neste vídeo, vemos ele tentando girar o peão, mas ele falha várias vezes. Em resposta, o jogador 380 o insulta por errar. Na terceira tentativa, ele já está muito nervoso. Suas pernas até tremem de medo. Felizmente, ele finalmente consegue. Tudo isso foi cortado da série. Talvez a parte mais importante tenha sido o momento em que o jogador 380 o insultou. A cena estabelecia que a partir desse ponto já havia algum conflito entre os dois jogadores. Isso é muito relevante, considerando que o cara acabaria matando a garota no final da temporada. Com a cena deletada, faz muito mais sentido, porque ele guardava algum ressentimento contra ela. A intervenção de Gi-hoon mudou vários detalhes nos jogos atuais. Por exemplo, na primeira temporada, o jogo da boneca era extremamente letal. Apenas 201 jogadores sobreviveram. No entanto, na segunda temporada, 365 pessoas foram salvas, quase o dobro.
Isso aconteceu graças a Gi-hun, ajudando muitos jogadores, e talvez todos tivessem sido salvos se tivessem ouvido ele desde o início. O dormitório dos jogadores apresenta as camas empilhadas umas sobre as outras. Esta foi uma ideia da designer de produção da série. Segundo ela, sua intenção era que as camas dessem a ilusão de serem caixas empilhadas dentro de um armazém. Isso foi pensado para representar que os jogadores não são pessoas. Eles são objetos acumulados em uma sala. Em Round 6, as pessoas não têm valor. Elas são apenas como itens armazenados em um local. Eles não têm quartos privados e não demonstram personalidade em suas roupas. Todos vestem as mesmas roupas e compartilham o mesmo espaço. Na cena pós-créditos, nos mostram qual será o novo jogo da terceira temporada. Todos nós já vimos as bonecas, que serão as protagonistas do jogo. No entanto, alguns fãs perceberam algo interessante. Acima da boneca, podemos ver um tipo de corda, e acima dela, há algo que parece um holofote. Segundo alguns fãs, isso significa que o jogo consistirá em se mover enquanto as luzes se acendem e apagam. Seria semelhante ao primeiro jogo da temporada, mas neste caso, a boneca terá controle sobre essa luz em sua cabeça. Quando a luz estiver acesa, os jogadores devem se mover enquanto ela os observa. Mas tudo mudará quando a boneca apagar as luzes. Aqui, os jogadores terão que se mover no escuro, e a boneca masculina os observará com um sistema de visão noturna. Essa ideia não é tão absurda. Na primeira temporada, vimos como o frontman usava uma câmera infravermelha para ver os jogadores no escuro. A boneca masculina poderia usar algo semelhante. A série se destacou muito pelo uso de cores características em seus personagens. Essas cores têm um significado muito profundo. No caso dos jogadores, eles usam a cor verde porque, durante a infância do diretor, era muito comum nas escolas. As crianças na Coreia do Sul usavam verde em seus uniformes. Por outro lado, os guardas usam rosa porque é o completo oposto do verde. Se olharmos para um círculo cromático, notaremos como o rosa está exatamente na frente do verde. Isso significa que ambas as cores sempre serão claramente distinguíveis à primeira vista. Outro detalhe é que, inicialmente, os guardas seriam vermelhos. Essa cor era chamativa e funcionava muito bem, mas a produção decidiu mudar porque queria evitar confusão com os personagens de Money Heist. Nessa série, os ladrões usam uniformes vermelhos, que se assemelham aos de Round 6. A produção mudou a cor para rosa, para que os guardas não fossem confundidos com os ladrões daquela série popular. Assim, eles conseguiram sua própria identidade, e aparentemente funcionou. Os guardas de rosa se tornaram icônicos por si próprios, sem serem relacionados a outra série. O jogo do pentátulo consiste em um circuito de vários jogos, e os jogadores têm apenas 5 minutos para completá-lo inteiramente. Segundo o diretor da série, Hwang Dong-hyuk, esse teste foi originalmente planejado para durar 10 minutos por equipe, mas quando chegou a hora de filmar, ele ficou surpreso ao ver que a maioria dos atores conseguiu completar o circuito em 5 minutos. Graças a esse detalhe, ele decidiu mudar o roteiro para que o teste durasse apenas 5 minutos. E é assim que o vemos na série. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.